Olá, meu nome é Luísa Torres da Silva Pérez e eu gostaria de apresentar o meu projeto integrador. Como tema principal este ano era a adaptação curricular e o multiculturalismo no ambiente escolar. E como esse tema ele é muito abrangente, o nosso tema escolhido para o projeto foi a adaptação curricular para os alunos com TEA e Síndrome de Down na Escola Vila Paste de Louveira, com a comunicação com a comunidade, com a professora Ana Cláudia, que ela atua ensinando aos alunos do terceiro ano da Escola Vila Paste, em Louveira. O nosso grupo era formado por 8 pessoas: a Adriano, o Alexandre, Alexandre Altran, a Alessandra, a Luana, a Márcia, a Alessandra e eu, Luísa. E o nosso orientador era o André Luiz. Só que esse vídeo é mais um grande resumo de tudo que eu tentei nessas últimas 7 quinzenas. De todos os 8 integrantes do grupo, eu só consegui realmente contato com duas dessas pessoas, que foi a Adriana Felipim e a Luana Bittencourt. Em poucos recursos, elas puderam me ajudar com algumas orientações, ajuda financeira para aplicar o projeto na escola, mas realmente eu não recebi apoio e serviço da maioria dos integrantes do grupo, e principalmente do nosso orientador, André Luiz dos Santos Dias. Eu nunca o vi, nunca falei com ele, nunca tive contato. O único contato que nós tínhamos era pela página da faculdade. E quando nós entrávamos, as únicas palavras que eu tive dele foi realmente esses e-mails que ele mandava. Não foram todas as quinzenas que ele mandou, mas as 3 primeiras, e eu acho que a quinta, ele mandou e-mails totalmente iguais a este. Era um Ctrl+C, Ctrl+V, justamente propondo uma reunião. Ele marcava o dia e o horário para que a gente entrasse no Collaborate para poder fazer o projeto do AVA. Mas, mesmo ele falando para colocarem as dúvidas abaixo, para ele esclarecer pontos, ele nunca entrou em contato. Ele não respondia, na verdade. Eu, mesmo entrando nos dias que ele colocava estabelecidos, por exemplo, aqui na segunda-feira, dia 13 às 19 horas, pelo Collaborate, eu entrei e não tinha ninguém presente. Até mesmo um dia estávamos com a Adriana Filipim. Ela também tentou entrar. E no Collaborate, justo quando nós entrávamos, se criavam novas salas, mas nós nunca conseguíamos entrar na mesma sala. Eu tive muitas dúvidas ao decorrer do projeto. Eu perguntei para o meu orientador de polo, eu sou do Polo Vinhedo. Ele, o Eduardo, ele me ajudou muito respondendo essas perguntas, sempre pedindo para eu conversar com o orientador do projeto, mas eu nunca tive esse respaldo. Mas, entretanto, tudo que eu recebi da professora Ana Cláudia, ela me passou sobre a dificuldade profissional de poder aplicar todo o ensino e as matérias selecionadas pelo município e pelo estado para aplicar aos alunos, que são feitas de modo geral, sem visualizar um aluno com uma necessidade específica, como, por exemplo, os alunos com um transtorno de espectro autista e de síndrome de Down. Ela relatou também a falta de tempo para planejamento conjunto entre os profissionais da área, a escassez de materiais pedagógicos adaptados à necessidade mais concreta de ensino e da avaliação desses mesmos estudantes. Mesmo ela ensinando alunos do terceiro ano, tem uma grande dificuldade na alfabetização desses alunos. E em relação a atividades cotidianas, que para uma pessoa que não está dentro do transtorno do espectro autista, é mais fácil entrar no ritmo de uma rotina. Então, como proposta de solução, eu gostaria de apresentar para vocês um guia de atividades adaptadas para a alfabetização inclusiva. Existem milhares de recursos mais visuais, táteis, podemos ensinar de forma mais pedagógica, mais didática, pode transmitir ainda melhor a mensagem e poder obter um resultado muito melhor de aprendizado e retenção de conhecimento. O material que foi apresentado para a escola foi essas pranchas de comunicação visual, como, por exemplo, esse alfabeto, que a cada letra do alfabeto é representado por um ícone, um substantivo, um objeto, indicando cada primeira letra do alfabeto. Quando nós fazemos essa ligação por associação, é mais fácil reter conhecimento e é uma maneira melhor e didática de mostrar a esses alunos uma forma mais divertida de aprender. Outros recursos também poderiam ser aplicados, como o roteiro de rotina diária visual e tátil, como, por exemplo, fazer alguns cards indicando quais seriam a rotina daquele dia. Então, por exemplo, nessa terça-feira nós vamos aplicar a aula de português, depois geografia, teremos inglês e no final educação física. O aluno tivesse visualizado que ele ia ter que passar por todas essas etapas para poder voltar para casa, ele ia entender um processo de horário, de rotina, e entender melhor a participação e a atenção em cada uma dessas matérias. Mas como último recurso, eu fui lá na escola, apresentei todo esse material para a coordenação, mas eles solicitaram na carta de apresentação que tivesse a assinatura do responsável, que
No exemplo de carta de apresentação estava a Gabriela, mas não tem a assinatura. Eu tentei também, eu enviei por e-mail para a Secretaria da Educação, solicitando que eles aceitassem que eu pudesse aplicar esse projeto integrador na escola Vila Paz de Louveira, mas a Secretaria da Educação não aceitou sem assinatura. Então, o que eu fiz foi que outra escola, Odivaldo Pedroso de Socorro, onde fica localizado o polo da Adriana, uma das integrantes do nosso grupo, ela também foi na Secretaria da Educação solicitar para que fosse aplicado na escola em Socorro, mas nós também não tivemos essa autorização devido à assinatura. Então, eu não consegui aplicar o meu projeto na escola, mas eu vi uma solução para poder gravar esse vídeo e poder mandar algum recurso para a escola, que foi: eu trabalhei na escola Maple Bear de Vinhedo. E lá eu tive muitas experiências com alunos do espectro autista, e eu gostaria de compartilhar algumas com vocês, aplicando justamente o que eu pensei para melhorar a vida de outras escolas da rede municipal de ensino do nosso estado de São Paulo. Como primeiro exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês, esse é o Murilo, e essa sou eu, descabelada. Mas o Murilo, ele estava no quinto ano, ele tem autismo grau 2. Era muito interessante ser auxiliar e poder ajudá-lo a focar, prestar atenção nas aulas, poder se concentrar. E um dos recursos que nós usávamos com ele eram os flashcards manuais que nós usávamos, como, por exemplo, hora da leitura, hora da escrita, hora de parque, hora da escuta. E ele tinha físico na mão sempre esses cards junto com ele. E algo mais interessante para chamar mais atenção era que, na verdade, todos os cards dele eram do Sonic, porque o hiperfoco dele era o Sonic. Então, quando nós trazemos a didática para eles entenderem realmente qual é a principal necessidade desse aluno e como fazer para que ele realmente preste atenção e esteja presente na aula, nós precisamos trazer elementos que tragam o foco para ele, como, por exemplo, o Sonic, falando para ele que era a hora de fazer a atividade, ou que era a hora dele ouvir. E ele entendia isso e conseguia prestar atenção quando necessário. O que eu também gostaria de ter aplicado e que é usado até hoje todos os dias na escola Maple Bear é que sempre, como parte da rotina, os alunos falam o que eles estão sentindo, se eles estão animados, se eles estão felizes, se eles estão surpresos, confusos. E algo de muito importante é compartilhando a experiência da Helena também. Ela era uma aluna também com espectro autista. A Helena também tinha outras necessidades especiais. Durante as aulas, ela se sentia muito sonolenta. E esse card poderia ajudá-la a mostrar o que ela realmente estava sentindo. Porque muitas vezes a frustração, movimentação, agressividade vinda de um aluno com espectro autista, quando ele consegue mostrar qual é o sentimento real que ele quer passar naquele momento, se torna mais fácil para incluir, entender a necessidade e saber os limites. Então, a Helena, por exemplo, quando ela chorava ou ela se sentia nervosa, se ela mostrasse o card de sonolenta, a gente podia entender que era só sono. Os remédios que ela tomava, ela não conseguia prestar atenção durante toda a aula e poder se concentrar com o tempo que outras crianças conseguiam. Então, ela precisava de um tempo para parar, dormir e recarregar as energias para voltar e prestar atenção na aula. Então, é muito importante entender também as necessidades emocionais de cada aluno. Agora, nós temos aqui um exemplo de uma criança menor, que é o Mateu. Eu pude estar com o Mateu bem de perto. Ele também era um aluno com espectro autista. Ele é o que está com um círculozinho. Ele tinha mais dificuldade, por exemplo, com barulhos ou com muita gente, ele precisava usar fones de suporte para redução de volume. Outros cards que nós fazíamos para aprendizado, como ele era um toddler seria crianças menores. São crianças de 1 ano e meio até 2 anos. Ele, com 2 anos, ele já sabia todas as formas geométricas por atividades sensoriais. Então, nessa atividade que foi aplicada, nós precisávamos, com os formatos na esponja, carimbar as cores na folha. Então, ele sabia dizer o que era um triângulo, um quadrado, uma estrela, um retângulo. Só que o mais legal é que ele também, por ser uma escola bilíngue, né, na Maple Bear, eles faziam tudo isso em inglês. Causava maior impressão de espanto pelo potencial e tudo que eles podem alcançar. Esses foram alguns exemplos que eu já apliquei, não na escola, não na escola Vila Paz, nesse período do projeto integrador, mas o recurso que eu pude usar. Essas foram as minhas referências, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui tem uma frase que faz o meu coração transbordar, que é: o autismo é parte desse mundo e não um mundo à parte. Nós devemos realmente incluir todos os alunos e poder adaptar o máximo possível para que o ensino seja para todos. Muito obrigada, eu sou Luísa Torres, sou aluna da licenciatura de Letras e eu espero muito que tenham gostado.